E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente não vai resolver nenhum exercício, mas eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito de como foi minha trajetória para chegar na faculdade de medicina que eu estou hoje. Como você decidiu ser médico? Sinceramente, não sei quando foi isso. Eu só sei que desde que eu me lembre, eu falo que eu gostaria de ser médico. Já tive, claro, outros interesses na vida a respeito, já quis ser astronauta, engenheiro, bombeiro, mas sempre coisas relacionadas a ciências exatas, um pouco da parte de ciências biológicas. A qualidade, assim, que eu diria que me define com relação a, desde pequeno, é ser curioso. E eu sempre me interessei como que o corpo humano funciona. Hoje em dia, vendo isso, é impressionante. Agora, um ponto específico da minha vida que eu decidi, falei, eu quero ser médico. Eu simplesmente não lembro. E aí, o segundo ponto é o que me fez persistir no meu sonho. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu me formei em 2009 e eu só entrei na faculdade de medicina em 2019. Então, ou seja, eu fiquei 10 anos nessa trajetória até conseguir chegar à faculdade de medicina. O que me fez persistir foi percebendo ao longo do caminho que não tinham outras coisas que eu poderia fazer ao longo da minha vida. Com certeza tem. Não existe uma coisa única que uma pessoa fala, olha, eu só consigo fazer isso. Isso não é verdade. É praticamente impossível uma pessoa gostar de uma coisa só. Tudo bem, eu estou generalizando, absurdo, mas as pessoas, elas não são fixas, elas são sempre mutáveis. E qual foi o primeiro curso que você prestou assim que você saiu da escola? Foi medicina? Quando eu saí da escola, eu prestei medicina, mas fui relativamente mal para quem está prestando medicina. Mas no meu ano de cursinho, eu prestei veterinária, porque eu queria, sei lá, expandir os horizontes, eu não sei, tipo, eu prestei veterinária na Unesp, eu fiquei em 10º na lista de espera. Mas o diferente no primeiro ano foi esse, eu prestei veterinária, mas eu não fui, né? Foi aquele negócio de, vamos ver, né? Mas na hora de fazer a matrícula, de declarar interesse, eu não fui. E aconteceu algo similar 2 anos depois, acho que foi 2 anos depois, em que eu prestei farmácia pelo Enem. E aí esse ano da farmácia pelo Enem, eu cheguei aí fazer a matrícula, mas olha que bizarro. Eu fui fazer a matrícula e eu tava triste na fila, eu tava triste fazendo a matrícula para farmácia. Eu não estou menosprezando os outros cursos de maneira alguma, mas para mim, na minha realização, eu não estava feliz fazendo aquilo. E eu nem cheguei a fazer nenhum desses 2 cursos que eu mencionei para vocês. O meu principal ponto em relação a fazer farmácia, no caso, era ter que conviver com médicos e ficar imaginando e ficar pensando no que seria se eu tivesse conseguido passar e conseguir fazer a faculdade e exercer aquilo que aquela pessoa estava fazendo. Então, isso me incomodava de um jeito absurdo naquela época. E aí, depois disso, você chegou a prestar outro curso? Prestei. Aí, depois desse terceiro ano, foi pro meu 4º ano de vestibular, eu cheguei aí para as segundas fases do meu 4º ano. No terceiro ano, eu já cheguei aí para a segunda fase da Unesp. Mas a Unesp é uma coisa complicada, né? É um vestibular que, se você vai para a segunda fase, é tão difícil quanto se você só tivesse ficado na primeira, né? Claro, você passou uma parte, mas eu fui, acho que nesses 10 anos que eu prestei vestibular para medicina, sei lá, eu fui em 4 vezes, eu fui para a segunda fase da Unesp e nunca consegui passar lá. Mas aí, continuando essa parte, no meu 5º ano de cursinho, eu falei, chega. Não aguento mais essa vida de cursinho. Eu via meus amigos se formando, já conquistando as coisas, vivendo a própria vida, já se sustentando. E eu ainda não conseguindo me sustentar, sendo sustentado pelos meus pais. E aí eu ficava, meu Deus, chega, eu não aguento mais. Não dá, não dá. Aí abriu as inscrições do SISU em 2015, no meio do ano, em 2014. Aí eu falei, vou me inscrever em engenharia. Porque no começo eu ainda tinha uma dúvida, engenharia ou medicina? E aí eu ficava, vou tentar entrar em medicina e aí se eu não gostar eu vou para engenharia. Porque aí no vestibular é menos difícil de entrar em engenharia do que em medicina. Então se eu tivesse passado em medicina eu conseguiria passar em engenharia. Só que esse raciocínio ele é um raciocínio limitado.
que não engloba todas as dificuldades do vestibular, né? E tanto é que, se vocês olharem as minhas notas, que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, e vou deixar aqui no card quando eu lançar ele, para vocês verem a diferença entre prestar um vestibular de engenharia e prestar um vestibular de medicina. Mas aí eu fui fazer engenharia civil na UFMG. Eu fiquei lá um mês, em Belo Horizonte, e eu falei, ah, beleza, é um curso que eu faria. Mas aí eu pensei, pô, eu fiquei tanto tempo no cursinho e tal, por que eu não pego e presto para uma das melhores faculdades de engenharia do país, diria da América Latina lá, que é a Escola Politécnica da USP. Aí eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar com um médico do trabalho, e aí esse trabalho que eu tive com ele no segundo semestre me fez falar, cara, eu acho que eu não quero ser médico não, né? E aí me deu um pouco mais de certeza de falar, não, vou fazer engenharia. Aí eu fui, prestei engenharia na Poli-USP, passei e comecei a fazer engenharia de Minas. E aí a engenharia de Minas eu gostei da parte de introdução à engenharia, essas coisas mais voltadas à engenharia, porém eu não gostava do ciclo básico da engenharia em si, que é cálculo, álgebra linear, a parte de programação, que eu tive a capacidade de reprovar 3 vezes e até hoje eu não consegui passar dessa matéria, né? Mas que é o famoso MAC 22, acho que é esse a sigla da matéria. Bom, que seja. Aí eu continuei na faculdade de engenharia. Só que eu não aproveitei tanto a faculdade, porque nesse tempo que eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu comecei a dar aula particular. Eu dava aula particular, eu trabalhava no fiscal de prova, era um staff. Mas no final do meu primeiro ano de engenharia de Minas, eu transferi ela para engenharia ambiental. Porque eu gosto dessa parada de sustentabilidade, de movimentos ecológicos, de você viver cada vez mais de um modo natural, mantendo o seu padrão de vida tecnológico, porque eu adoro tecnologia, mas não destruindo a natureza, mas tentando conviver de uma forma harmoniosa. Então eu acho ainda engenharia ambiental um curso muito da hora para você conseguir fazer isso. E aí eu fui fazer engenharia ambiental, porque eu não estava me encontrando tanto na engenharia de Minas, principalmente por causa do mercado de trabalho, porque você depende muito de como que o dólar está, se você for trabalhar na sua área, claro, que seria extração, pesquisa de mineral, se você for beneficiamento de minério, todas essas coisas que a engenharia de Minas faz, você teria que viver viajando, vamos dizer assim. Tem uma mina lá no Mato Grosso, aí você vai no Mato Grosso, tem uma mina lá no Amazonas, aí você vai para o Amazonas. Tem uma mina lá na África do Sul, aí você vai para a África do Sul. Só que aí o dólar cai, aí extrair o minério não vale a pena. Então, a mina fecha, aí você vai ter que se virar. Então, é um mercado de trabalho que tem muitas oscilações, você não criaria uma base, então isso é ruim na minha visão. Aí eu peguei e transferi para engenharia ambiental. Aí eu falei, legal, vamos lá. E aí teve uma matéria que chama toxicologia ambiental. Essa matéria, ela envolvia muita parte de agrotóxico, de desenvolvimento de lavouras, que você tinha que saber quais são os agrotóxicos que envolviam. E aí eu li um livro a respeito disso e eu achei muito legal. Aí eu falei, nossa, será que se eu fizesse agronomia ia ser mais legal? Porque a agronomia não tem tanto essa parte de cálculo, que é chato pra caramba na minha visão. Gosto da aplicação, talvez pelo fato de não ter pego desde o começo, e aí isso trazia grandes dificuldades para mim, eu não sei. Geralmente, quando as matérias são muito difíceis, acaba ficando monótono para o aluno. E se as matérias são muito fáceis, acaba ficando monótono também. Então tem que ter um desafio equivalente à capacidade daquele aluno naquele determinado momento. E no meu caso, o que eu acho que aconteceu foi que a dificuldade era muito além do que a minha capacidade naquele momento dava. Então, eu acho que isso me desinteressou. Então, eu falei, vou prestar agronomia, né? Aí eu peguei a faculdade no mês de 2017, falei, beleza, vamos lá. Vou prestar vestibular. Saindo de lá, querendo prestar agronomia. Só que aí, a hora que eu saí e eu falei, vou prestar vestibular de novo, veio aquela coisinha assim no fundo, será que eu presto medicina? Será que eu presto medicina? De novo? aquele e se que ficou na cabeça, aquele e se. Aí eu falei, mano, acho que eu vou tentar medicina mesmo, e é isso aí, bora lá. Aí eu prestei
as faculdades de medicina da USP e da Unicamp. Não passei nada disso, não cheguei a passar, porém eu continuei dando aula particular. Aí eu continuei dando aula particular no ano de 2018 e fiz cursinho também nesse meio tempo. Então eu tinha cursinho das 7 da manhã até umas 3, 4 horas da tarde, saía do cursinho e ia dar aula particular. Daí isso era praticamente a minha rotina. Chegava em casa umas 10 horas da noite e acordava no dia seguinte, fazia isso e ia fazendo isso. E durante esse meu ano de cursinho, foi um ano que eu percebi que eu não fiz o que eu tinha feito nos outros anos, porque esse distanciamento do cursinho foi essencial para eu perceber no que eu era bom e no que eu precisava aprender mais. Porque quando você faz muitos anos de cursinho, você acaba ficando numa rotina e fica preso. E quanto mais tempo você vai fazendo de cursinho, você acaba ficando preso. Cada vez mais você se prende num ciclo que você acaba não conseguindo ver qual é o seu problema. Então esse distanciamento que eu tive do cursinho me ajudou muito a entender quais eram os meus pontos fracos. E eu consegui, além de ver esse distanciamento, eu tentei uma outra técnica, que é não ficar focado no que o professor estava falando. O que eu fazia durante as aulas, como eu não tinha muito tempo para ficar estudando por causa das aulas particulares, eu ficava focando em resolver exercício. Então eu resolvia muito exercício e se eu travasse, enquanto o professor estava falando lá, eu estava lá fazendo os exercícios da aula dele lá, e aí eu estava lá fazendo. Se eu travasse em algum ponto específico daqueles exercícios, eu levantava a cabeça e eu começava a prestar atenção na aula dele. Olhava certinho a louça e dava, tá aqui o meu ponto. Aí eu falava, então eu preciso saber isso. Aí eu ia lá e estudava aquele ponto em específico. Então isso fez uma diferença enorme de desempenho, porque eu não precisava tanto mais de teoria, então eu focava mais na resolução, porque isso faz com que você tenha um estudo mais direcionado para aplicar. Então, e o vestibular nada mais é do que aplicação. Então, muitas vezes você acaba não precisando saber a teoria perfeita, como muitas pessoas acham que você precisa. Você precisa ser mestre em resolver exercício. Se você sabe bem a teoria, assim, ótimo. Mas se você não sabe bem a teoria, mas você sabe, esse tipo de exercício você aplica isso e dá certo. Acabou. Você vai passar e vai mandar bem e, bola pra frente. Isso não vai atrapalhar na sua faculdade, no seu desenvolvimento da faculdade fazer isso, tá? Tira isso da cabeça, se você tem, porque é muito importante você pegar e resolver exercício. Nesse ano foi basicamente isso o ano inteiro e esse foi o ano que eu passei, que foi 2018 para 2019. Foi o ano que eu passei nos vestibulares, que eu consegui finalmente alcançar esse sonho maravilhoso que foi cursar medicina. E até hoje eu não me arrependo nem um tiquinho das escolhas que eu fiz, porque é incrível como cada dia assim que você está na faculdade, que você vê um paciente, que você vai para algum rolê, conversa com as pessoas, que você assiste uma série e você entende o que está ali, é impressionante. Dá um orgulho e uma satisfação de estar fazendo esse curso demais. Eu não me arrependo de nada, tive que abrir mão de muitas coisas, mas eu digo que para mim isso valeu a pena e está valendo a pena até hoje. Hoje eu estou no 3º ano da Faculdade de Medicina FAMERP, em São José do Rio Preto, e é incrível. E como eu sei que tem muitas pessoas curiosas para saber, porque eu falei e não mostrei as minhas notas desses anos todos. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, mostrando as minhas notas e as minhas classificações de alguns vestibulares, que eu não tenho de todos, desde 2010. E além disso, eu ainda vou fazer um vídeo a respeito de como foi o meu ciclo básico, para vocês terem a noção de como é o início da faculdade de medicina e quais são as minhas expectativas para o ciclo clínico. E se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei e compartilhe com seus amigos que também estão nessa vibe de prestar vestibular, de fazer a faculdade de medicina, e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos a respeito da faculdade, das notas e de quais são as minhas expectativas seguindo esse curso maravilhoso. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo e um queijo. Tchau!